Olá, dando sequência. Então, com o Hierofante, nós aprendemos a respeito da ética. Nós aprendemos a respeito do que nos distancia ou do que nos aproxima do Espírito. Tudo isso sempre será um aprendizado. Às vezes teremos ações que nos afastarão, e justamente diante desse afastamento que a gente sentirá o vazio, e justamente a partir desse vazio a gente buscará a reconexão novamente. Tudo isso vai trabalhando a nossa ética. E esse trabalho justamente é o que nos mantém cada vez mais fiéis ao Espírito. Só que isso se trata de um caminho extremamente particular para cada um. O que te aproxima ou o que te distancia do sagrado. Em seguida nós encontramos com os enamorados, quando Afrodite nos oferece a maçã de ouro, e nós precisamos escolher. Às vezes nós escolheremos pela razão, pelas normas coletivas, pelo que é mais seguro. Às vezes nós escolheremos um caminho mais de acordo com o nosso chamado, com a nossa vocação. Independentemente do caminho, a escolha deve ser feita. Os enamorados então representam um dilema. Várias partes em você, enamoradas por diversas áreas da vida, por diversos caminhos, dentre eles, um precisa ser escolhido. Quando esse caminho é escolhido, o movimento acontece. E é o momento onde a gente encontra o arcano número 7, o arcano do carro. Numa nomenclatura mais antiga, o arcano do carro é conhecido como a carruagem. Talvez esse nome seja mais adequado, porque quando falamos de um carro, nós dirigimos o carro. Quando nós falamos de uma carruagem, a carruagem ela é dirigida pelos animais. Então o simbolismo da carruagem ilustra perfeitamente o significado desse arcano. Aqui nós vemos o deus da guerra, Marte, conduzindo a carruagem. E o que isso significa? Antes de entendermos o papel de Marte aqui, vamos entender o significado dos animais. Aqui nós vemos dois grifos, um preto e um branco. Eles são aqueles que conduzem a carruagem. Eles são aqueles que conduzem a nossa vida. O que eles representam? Depois de escolhido um caminho, nós precisamos apenas mediar as forças, mediar os nossos dois lados. Um lado será mais selvagem, um lado será mais sombrio, um lado será mais indomado e o outro lado será muito cheio de razão, muito cheio de racionalismos. Nós precisamos equilibrar os dois para que eles não se desentendam no nosso caminho. Esse é o nosso único papel aqui diante do arcano do carro. Ele não representa necessariamente que nós estamos conduzindo a nossa vida. Ele representa que a nossa vida está em movimento e esse movimento acontece justamente porque uma escolha foi feita. Então, o carro se move. Nosso papel é apenas mediar as forças para poder cada um dos animais, cada uma das nossas partes, não puxarem para lados diferentes. Então você decide, a vida começa a se mover, mas você duvida, ou você cede muito apenas para um lado e gira em círculos. Esse é o nosso papel diante do arcano do carro. E o que Marte aqui representaria então, se não é ele quem conduz a carruagem? Marte, como deus da guerra, é aquele que vai representar na nossa vida a nossa própria coragem, a nossa própria ação. Porém, depois que nós escolhemos o nosso caminho com os arcanos dos enamorados, depois de uma dúvida, naturalmente, se escolhermos pela nossa própria vida, pelo nosso próprio sentido interno, pela nossa própria conexão silenciosa com o sagrado, isso poderá causar guerra ao nosso redor. Mais uma vez, não necessariamente uma guerra bélica, mas uma guerra de forças contrárias. Pessoas que te desacreditam, pessoas que dizem que não é melhor você seguir esse caminho, e esse é o momento onde nós, aprendendo com Marte, o deus da guerra, simplesmente conduzimos a nossa força, conduzimos a nossa decisão, sem seguir apenas para um lado, sem seguir apenas a razão em detrimento da emoção, sem seguir a emoção em detrimento da razão, e mantermos no nosso caminho do meio. Sendo Marte o deus da guerra,
ele é aquele que vai nos ensinar aqui que quando nós estamos lutando e decidindo verdadeiramente por nós mesmos, pela nossa vontade alinhada ao sagrado, ela deve ser honrada e ela deve ser vista até mesmo como um ato de guerra. Então, o arcano do carro, junto de Marte, nos ensina que o nosso movimento é conduzido pela nossa decisão. Depois de decididos, nós precisamos assistir o movimento da nossa vida enquanto fazemos a nossa parte. Os arcanos maiores, eles nos ensinam que nós temos o nosso papel junto e diante do sagrado, mas nós não dominamos todo o jogo. O arcano do carro também pode representar o momento onde, quando você decide, forças maiores se mobilizam para entrar de acordo com a decisão feita, desde que ela esteja alinhada com a sua alma. Quando eu digo alma, eu estou falando daquela etapa onde todos nós estamos passando, a fase que é traduzida por alguns como o deserto da alma, a fase onde nós enfrentamos questões em direção ao sol, em direção ao espírito. Para chegarmos ao espírito, nós precisamos passar pela alma. E a alma ela é escura, e a alma ela é incerta, mas a alma é quem nos educa. Esse arcano também é conhecido como triunfo. E o objetivo diante dessa palavra é lembrarmos que, quando decidimos, o movimento acontece. Quando o movimento acontece, o triunfo vem junto, mas ele não deve ser visto como algo final. Apenas uma etapa foi concluída. Aqui também nós podemos analisar da seguinte forma. Quando decidimos, o sagrado atua. Se o sagrado atua, ele resolve questões e abre caminhos que sozinhos nós não conseguiríamos. Isso também é um triunfo. O arcano do carro ele é representado pelo número 7. O número 7 aqui pode ser entendido como a união do 4 com o 3, ou seja, a união do imperador com a imperatriz. Os dois animais que puxam a carruagem podem ser vistos como o imperador e a imperatriz. A imperatriz como a natureza selvagem, que se alastra como a raiz de uma árvore, sem pedir licença, simplesmente cresce. O imperador como aquele que dá contenção, equilíbrio e disciplina. Nós precisamos dos dois para que o nosso carro avance, para que a nossa vida aconteça. Então, se o arcano do carro sai numa tiragem, ele está dizendo que a sua vida está em movimento, faça a sua parte, mantenha a sua postura e domine as forças internas. Em alguns momentos o carro irá parar. É necessário para que algumas coisas sejam revistas, para que alguns pontos sejam reintegrados, purificados, para que posteriormente o movimento da sua vida continue. Dito isso, nós seguimos então para o arcano seguinte. É o momento onde a gente encontra o arcano da força. É o momento onde a gente aprende a sublimar os nossos instintos.